Boa tarde, abençoados. Deus abençoe quem vai me assistir no YouTube, quem está chegando agora, quem vai chegar depois. Temos uma campanha que eu vou explicar como é que é para quem assiste pela primeira vez. Daqui a 3 semanas, não sei. A campanha Jesus Cristo, o médico dos médicos, vai operar. Jesus Cristo, o médico dos médicos, vai operar. O horário dos vídeos que eu irei postar serão sempre 6 horas da tarde. 6 horas da tarde irei postar o vídeo. Jesus Cristo, o médico dos médicos, vai operar. Alguém conhece a doutrina do Evangelho Quadrangular? Yeshua salva, batiza, cura, liberta e voltará. Amém? E ele voltará para buscar um povo de boas obras em santidade. Então eu quero trazer uma palavra que está em Atos, o capítulo de número 19 e o verso de número 7. Atos, capítulo de número 19, o versículo de número 7. Visita de despedida de Paulo a Troade. Aleluia! Eu quero falar com você hoje sobre espíritos de enfermidade, sobre espíritos de doença e como eles reagem ao confronto do Evangelho, ao confronto da espada do Espírito Santo. Aleluia! Esse é o tema da mensagem. Espíritos malignos, demônios, espíritos de enfermidade, pombagírias, chucaveira, demônios de cemitério que colocam enfermidade e como eles reagem ao confronto do Evangelho. Aleluia! Quero levar você a meditar o poder de um culto avivado, o poder de um culto que vai até a meia-noite, o poder de um culto como aqueles que tinham na Rua Azusa, que não começava e não tinha hora para terminar. Vamos começar a leitura. No primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, eles estavam em comunhão. Olha a atmosfera dos milagres. Olha a atmosfera dos milagres, você vai entender. Paulo pregava para eles, pronto para partir no dia seguinte, e continuou o seu discurso até a meia-noite. Você viu até que hora foi aquele culto? Até que hora foi até aquele culto? Até a meia-noite, não sei que hora iniciou, mas eu imagino que seja mais de 4 horas de palavra. Mais de 4 horas de palavra. Mais de 4 horas de palavra, aleluia. Mais de 4 horas de palavra. Eu imagino que foi mais de 4 horas. Mais de 4 horas de palavra. Um culto pentecostal não é um culto que tem muito louvor. O louvor é bom, aleluia. O louvor liberta, mas o louvor não é tudo. Aquele culto foi até a meia-noite. Aquela palavra foi até a meia-noite. Eu quero dizer para você, o poder de uma palavra, o poder de um culto que tem palavra, o poder de um culto que tem pregação, o poder de um culto que tem mensagem do Evangelho. Aquele culto foi até a meia-noite e não foi louvor, não foi adoração, não foi palavra. O diabo respeita mais a palavra, os demônios têm medo da palavra. Eles sabem que a verdade é a personificação de Yeshua HaMashiach. Eles sabem que isso aqui que você está segurando, que você segura todos os domingos, é a teofania em forma de livro de Yeshua HaMashiach. Os demônios têm medo da palavra, e quando a palavra é pregada, os demônios fogem. Eles não aguentam, eles não resistem, eles são obrigados a se manifestarem. Aleluia. Então vamos entender o desenrolar do texto para você compreender o que eu estou dizendo. E havia muitas luzes no quarto superior onde eles estavam juntos. E havia um certo jovem chamado Eutico, sentado em uma janela e caído em um profundo sono que lhe sobreveio durante a longa pregação de Paulo. Caiu do 3º andar e foi levantado morto. Você não entendeu? Aquele jovem estava numa janela. A janela representa dúvida. A janela também representa conchiar em 2 pensamentos. Aquele jovem estava perturbado. Aquele jovem tinha um espírito imundo perturbando ele. Mas por causa daquela palavra, por causa daquela pregação de Paulo, que durou no mínimo 4 horas, eu na minha cabeça imagino que foi 4 horas, aquela palavra conseguiu confrontar aquele espírito de perturbação, aquele espírito de conchiar em 2 pensamentos, e aquele espírito se manifestou naquele jovem em coma. Aquele espírito deixou aquele jovem em coma. Sabe o que Deus me revela? Sabe o que Deus me revelou nessa tarde? Que aquele jovem tinha uma enfermidade. Aquele jovem tinha uma enfermidade, e esse espírito maligno fez ele cair em coma.
coma, mas a palavra de Deus fez a limpeza daquele jovem, a palavra de Deus libertou aquele jovem. Todo mundo achou que ele estava morto. Aqui diz que ele estava morto, mas ele não estava morto, porque Paulo diz que ele estava vivo. Por que ele estava vivo se ele estava morto? Porque ele estava em coma. Aquele jovem estava em coma. Há demônios que para ser expulso não basta uma palavra de 20 minutos. Cremos que a verdade tem poder de libertar, mas há entidades que para ser confrontadas pela palavra tem que ter uma palavra forte. Eu estou dizendo para você que passa uma luta com a prostituição. Eu estou dizendo para você que passa uma luta querendo se libertar do adultério, que trai a tua esposa, que trai teu marido, sente vergonha, arrependimento, não consegue largar. Eu estou dizendo para você que bebe álcool, quer sair da bebida. Você tem que procurar uma igreja que pregue forte. Você tem que procurar uma igreja que pregue forte. Você tem que procurar uma igreja que prega com poder. Igreja que não prega com poder, igreja que não prega o evangelho com poder, nenhum demônio sai. O demônio é manifesto, ele bate retirada quando a palavra é pregada com a autoridade do Espírito Santo. E nessa tarde eu vim aqui debaixo da unção do Espírito Santo dizer para você que toda a casta de demônio que está na sua vida está saindo e retirada, porque eu estou debaixo da unção poderosa do Espírito Santo, e essa palavra está sendo ministrada não no meu poder, não na minha autoridade, mas na autoridade do Espírito Santo que está sobre a minha vida. Procure uma palavra, procure igreja que tem palavra. Louvor é bom, eu já gostei de louvor animado. Quando eu era criança eu gostava daquela louvor de bater palma, de uma igreja batista que eu ia. Eu me lembro que naquela época eles eram muito avivados no louvor, aleluia. Eu gostava daquela palavra, daquele louvor, mas com o passar do tempo eu fui me acalmando. A gente se acalma com o passar do tempo, e hoje eu gosto de louvores espirituais. O que é o louvor espiritual? Aleluia. É aqueles que adoram a Deus calmamente, mas tem uma unção que nos enche do Espírito Santo, que nos enche do poder. O louvor é bom ter louvor, o louvor liberta, mas eu quero dizer que o que é mais forte, o que é mais poderoso que o louvor é a palavra. Então procure uma igreja que tenha palavra, procure uma igreja que pregue o evangelho, aleluia. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele, abraçando, disse: não vos perturbeis, por sua vida está nele. Ele estava em coma. Em coma ele está vivo, mas ao mesmo tempo ele está morto. Ele tinha um espírito de enfermidade, aleluia. É o que estava nele. Não sei, ele poderia ter uma esquizofrenia, ele poderia ter uma tuberculose, ele poderia ter alguma coisa, alguma enfermidade que na hora do confronto do evangelho, no confronto da espada, na hora do confronto da espada, aquela enfermidade se manifestou. Na hora do confronto da espada, aquela enfermidade se manifestou. E eu estou dizendo para você que tem espíritos malignos, há demônios que na hora do confronto da palavra, na hora do confronto da verdade, na hora do confronto do evangelho, ele não resiste, ele manifesta, porque há poder. Levanta a mão e recebe poder da palavra, poder do evangelho, poder do Espírito Santo. Levanta a mão e recebe poder, autoridade, a poder. Oxalalamaraias, recebe agora poder, onde você passar, quando você orar, pessoas serão curadas, libertas, salvas, pela unção que está sendo derramada sobre a sua vida, porque há poder na palavra, Estou pregando para pessoas que conhecem Jesus, estou pregando para pessoas que vão assistir minha live e vão ser tocadas pelo Espírito Santo, que conheceram Jesus alguma vez e se desviaram, aleluia. Há 15 anos eu estou na vida da igreja, eu era assim também, uma hora na graça, outra hora no inferno, mas não era porque eu queria, mas era porque Satanás me prendia, a pomba gira não deixava, ela lutava
contra mim, mas pelo poder do nome de Jesus Cristo, não fui eu que venci. A gente não vence nada, quem vence é Jeová. Jeová venceu, Jeová venceu, Jeová venceu, porque eu era nascido de Deus, porque eu era nascido de Deus, e aquele que é nascido de Deus, o maligno não lhe toca. Eu vim profetizar na tua vida, que o inimigo não vai tocar na tua casa, o inimigo não vai tocar na tua família, o inimigo não vai tocar no teu filho. Aleluia, se afirma, toma propósito, faça jejum, faça oração. Eu vou te ensinar um segredo. Quer saber como é que eu fui liberto dos espíritos malignos que me perturbavam? Jejum, jejum de São Miguel Arcanjo, jejum de São Miguel Arcanjo, jejum de São Miguel Arcanjo. Mas que isso? Que isso? Jejum é idolatria, irmão. Idolatria nada. A Bíblia fala em Apocalipse. O anjo disse: não faça isso, não me adore. Eu sou servo teu e dos seus irmãos. Os anjos são nossos servos. Eles estão aqui para nos pedir, eles estão aqui para nos servir. Ainda mais, Hebreus 1, versículo 11 fala: até a moto concorda. Até a moto concorda. Os anjos são espíritos ministradores enviados para ajudar os que vão herdar a salvação. Os anjos estão aqui para nos obedecer. Mas a gente pode ordenar e exigir? Não, a gente pede pro anjo, porque o Espírito está no controle do profeta. Todo crente é profeta, todo crente é templo do Espírito Santo, é boca de Deus. E quando a gente pede pro anjo, é o Espírito Santo ordenando o anjo. A gente dá ordem, mas é o Espírito Santo quem fala por nós. Quando a gente fala pro anjo, o anjo vai, não é a gente que ordenou, é o Espírito Santo que está em nós. O anjo obedece o Espírito Santo que está em nós. Quando tu fala assim, ó, opera Arcanjo Miguel, o Arcanjo Miguel não te obedece, ele obedece o Espírito Santo que na hora te capacitou, te deu a ordem através da tua boca. Então eu quero dizer pra você, vou te ensinar a fazer o jejum de São Miguel Arcanjo. O jejum não é pro anjo, isso seria sim idolatria. O jejum é pra Deus, o jejum é pra Deus. Os católicos idolatram. Se tem algum católico me escutando, desculpa, jejum não se faz pra onde? Faz pra Deus. O jejum é para Deus, mas durante o jejum a gente pede a intercessão de São Miguel para nos ajudar, porque não é pecado pedir intercessão para anjo. A Bíblia fala que Jesus é o único mediador, não o único intercessor. Intercessor, o Espírito Santo é intercessor. Intercessor, o livro de Jó fala que os anjos são intercessores. Pode procurar no livro de Jó. Se um dos anjos interceder por ele, seu pecado seria perdoado, sua chaga mortal seria curada. Nós devemos interceder uns pelos outros. Então como é que tu vai dizer que Jesus é o único intercessor? Se Jesus fosse o único intercessor, a gente não podia pedir oração nem pro pastor. Nós podemos orar uns pelos outros. Nós somos intercessores. Os anjos são intercessores. O Espírito Santo é um intercessor colocado na sua vida. Jesus é o único mediador. Só Jesus salva. Só Jesus tem poder para salvar. Mas anjo pode interceder. E o jejum de São Miguel Arcanjo é isso. Tu jejua, tu adora, tu louva o único Deus que existe. Tu adora a Deus. A adoração do jejum é para Deus. Mas tu pede a ajuda do anjo como um servo da igreja. E o anjo não ouve você. O anjo não obedece você. Ele obedece a ordem do Espírito Santo que sai da sua boca. Ele obedece a espada que sai da sua boca, que é o Espírito Santo, a palavra de Deus. Só que a gente tem que cuidar. Nem tudo que a gente pede para os anjos obedece, porque tem que ser de acordo com a palavra. Se tu pedir uma coisa que não está de acordo com a palavra, o anjo não obedece. Porque o anjo só obedece a Deus. E quem é a palavra de Deus? A palavra de Deus é o próprio Yeshua HaMashiach. Os anjos só obedecem a Deus. Yeshua HaMashiach é Deus. A palavra, a Bíblia é o próprio Yeshua HaMashiach na terra. É a representação de Yeshua HaMashiach na terra. Então eu quero dizer pra você, eu estou explicando pra vocês que eu me agacho aqui, porque eu tô com um louvor aqui, um plano de fundo, e ele acaba. E de vez em quando eu quero dizer pra você, só determinar os anjos, só determinar aquilo que está de acordo com a palavra. Se tu determinar pro anjo castigar alguém, olha, dependendo. Olha só, eu vou te ensinar uma coisa. Deus faz justiça. Quem crê que Deus faz justiça? Fizeram uma lei para Daniel cair na cova dos leões. Daniel foi vivo, o anjo fechou a boca do leão. Quando quem ficou o culpado de Daniel ir para os leões, quando os culpados caíram com todas as suas famílias, antes de cair, o leão já... Tá bom? Então Deus faz justiça. Deus é misericórdia, mas também é justiça. Ah, mas isso é no Antigo Testamento, não sei. Eu também concordo, o Antigo Testamento não é base da doutrina, foi abolido. Mas no Novo Testamento, quem é que matou Ananias e Safira? Jesus. O Espírito Santo afominou Ananias e Safira. Quem foi que afominou o rei Herodes por se aclamar a Deus, aceitar a adoração, tomar o lugar de Deus? O anjo Gabriel. No Novo Testamento, Deus também faz justiça. Deus continua sendo um Deus de justiça. Não é porque nós estamos debaixo da graça que nós não estamos debaixo da justiça de Deus. E eu quero dizer para você que se fizeram alguma coisa contra você, eu quero dizer que os anjos do Senhor vão lá e vão fazer justiça
justiça. Mas o que você tem que fazer é abençoar essa pessoa, é perdoar essa pessoa. Minha é a vingança, diz o Senhor. Minha é a vingança, diz o Senhor. O que tu tem que fazer é perdoar quem fez macumba pra te ficar enfermo. O que tu tem que fazer é perdoar quem fez macumba pro teu filho pra droga. O que você tem que fazer é perdoar quem mandou essa pomba gira pra tua casa. Você tem que perdoar, você tem que perdoar, você tem que perdoar, você tem que perdoar. Que os anjos da guarda, os anjos da guarda que estão na tua vida, sabe? Cada um de nós, quando aceitamos Jesus, toda criança que é apresentada no altar, tanto na católica, quanto na igreja, quanto no judaísmo, uma religião que serve ao Jeová, toda criança que é apresentada recebe um anjo da guarda provisório. E quando ela aceita Jesus, esse anjo passa a ser o oficial dela, ou Deus troca ela de anjo da guarda. Mas quando tu aceita Jesus, tu recebe um anjo da guarda, tu recebe um anjo da guarda. E conforme o tempo da tua caminhada, que tu tiver intimidade com Deus, teu nível de intimidade, tu ganha mais anjos para te proteger. Tem base bíblica, Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Que é o esconderijo? É a intimidade, é o secreto, é a oração. O que diz no verso 11? Ele deu ordem aos seus anjos para te guardarem. Anjos da guarda. Quando tu tem o temor do Senhor, tem um anjo. Quem teme a Deus tem um anjo. Mas quem tem intimidade tem vários anjos guardando ele. Eu quero dizer isso com os teus anjos da guarda. Tu não precisa se vingar de quem fez mal pra ti. Tu não precisa se vingar do teu marido que te abandonou. Tu não precisa se vingar daquela mulher que fez mendiga pra destruir teu casamento. Só tem que perdoar e deixar nas mãos de Deus, que os anjos ministradores vão ministrar aquilo que aquela pessoa merece. Aleluia. Eu quero encerrar essa mensagem. Eu quero encerrar essa mensagem liberando decretos no mundo espiritual. Liberando decretos no mundo espiritual. Que toda obra de feitiçaria, toda amarração, toda obra contrária vai sair da tua vida na autoridade do nome de Jesus Cristo. Eu quero profetizar agora lares restaurados, famílias reconstruídas. O marido que foi embora de casa vai voltar de 4 pedindo perdão para a esposa. A esposa que está traindo o marido vai ser tocada por essa palavra. Em nome de Jesus eu oro e ordeno aquilo que está escondido da tua casa, aquilo que está oculto no teu quarto, na tua casa, no teu banheiro, aquele objeto sagrado, aquela coisa sagrada, aquela corrente da Santa, a Santa Bárbara, consagrada na macumba. Eu quero orar agora, esse objeto da Yansan, esse objeto sagrado que está na tua casa, eu estou repreendendo agora, na autoridade do nome de Jesus Cristo, bate e retirada toda obra satânica, toda obra do mal, todo espírito mal que está nessa casa, cesse agora. Eu ordeno agora, como servo do Senhor, como filho de Deus, tem que sair, não pode resistir. O Senhor te repreenda. Essa pessoa que vive no terror noturno, essa pessoa que tem pesadelo, acorda ruivando de noite, acorda manifestando, acorda com ataque epilético, eu ordeno agora, sai, solta essa vida, solta essa casa, solta essa família agora, em nome de Jesus. Xalalamaraias, xalalamaraias, xocotorobarabarabasebarabarabaxabarabarabasai. Eu decreto agora, eu determino na vida dessa pessoa o milagre. Eu determino na vida dessa pessoa o milagre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E só quem crê, levanta a mão para o céu e diz amém. E graças a Deus. E se tem alguém que porventura gostou dessa palavra, foi tocado com essa palavra e queira se reconciliar, voltar para Jesus, ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo para... Tem muitas coisas que tem que acontecer. Tem que acontecer o esfriamento da fé. Tem que acontecer uma terceira guerra mundial. Tem muitas coisas que vai acontecer antes de Jesus arrebatar a igreja. A primeira onda do arrebatamento eu estou falando. Eu quero falar para você que ainda dá tempo. As portas da graça ainda estão abertas. Você que está longe, você que se desviou, se entristeceu por algum motivo, estava passando por uma luta, por uma enfermidade, e achou que ia acabar, e achou que a tempestade, o mar, o peixe que engoliu Jonas ia engolir você, se entristeceu. Hoje Deus está dizendo para você, volta. Hoje Deus está dizendo para você, volta filho, volta filha, volta filho, volta filha, volta filho, volta para minha casa, volta para minha casa onde eu ordeno a benção, volta a ser obreira, volta
volta a ser diácona. Busca a unção que tinha na tua vida de missionário, de missionária. Busca os dons espirituais que foram enterrados, como os inimigos enterraram os poços de Jacó. Busca os poços de Isaac, desculpa. Busca os dons espirituais, desenterre os talentos que foi enterrado pelo inimigo, desenterre agora. Desenterre, volta filho, volta filha. Volta filho, volta filha. Volta, as portas da graça ainda estão abertas. Aleluia, o Pai espera por você. O Pai espera por você, como na parábola do filho pródigo, de braços abertos. O Pai corre ao teu encontro, o Pai te abraça neste momento. Se ajoelha no chão, peça perdão. Oh, aleluia. E quem quer aceitar Jesus, só diz assim: Senhor, eu te entrego a minha vida. Reconheço que Tu és o Senhor e o Salvador da minha vida. Entra no meu coração e faz de mim um instrumento, um vaso, um grande servo do Senhor. Um pequeno homem nas mãos de um grande Deus. Em nome de Jesus. Pai amado, o Teu povo está abençoado. E aquele que se reconciliou, Pai, escreve o nome dele novamente no livro da vida, Deus. Em nome de Jesus. E restitui. Eu profetizo na autoridade eclesiástica de igreja que eu sou. Eu profetizo restituição. Tudo que o inimigo roubou, a saúde, os bens, o casamento, o trabalho, o ministério, será devolvido em abundância 7 vezes mais. Eu dou uma ordem a essa bactéria que tocou nesse pulmão. Bate retirada agora em nome de Jesus. Eu dou uma ordem a essa bactéria que está nesse esôfago, nesse estômago. Bate retirada agora em nome de Jesus. Eu declaro a cura no povo de Deus. Jesus, o médico dos médicos, cure agora em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus. E se você gostou, espero você no próximo vídeo. Esse foi o primeiro dia da campanha Jesus, o médico dos médicos, vai operar.